Bom dia! Bom dia. A criminalidade em Candelária. Confira quais são os crimes mais frequentes na nossa cidade. Cientista brasileira descobre possível cura à tetraplegia. Especialistas da área da saúde comentam a novidade. Os desafios da estética candelariense. Como a falta de ensino profissionalizante e fiscalização podem afetar na saúde da população? O museu local, inaugurado em 2025, tem acervo e história impressionantes, artefatos que ajudam a contar a história de Candelária. Expo Agro 2026, a maior feira do Brasil dedicada à agricultura familiar. Organizada pela FUBRA, em Rio Pardo, no interior do Rio Grande do Sul, a feira atrai centenas de milhares de visitantes de todo o país. Essa e outras notícias você confere agora no Media News. O índice de criminalidade segue crescendo no Rio Grande do Sul. Candelária, que já esteve entre as cidades mais violentas do estado, hoje luta contra a violência doméstica. Nossa repórter Thais Beatriz conversou com a tenente Lucélia Carrão, da Brigada Militar de Candelária, sobre os crimes mais frequentes na cidade. A sensação de segurança em cidades do interior do Rio Grande do Sul tem sido colocada em debate nos últimos anos. Em Candelária, uma pequena cidade localizada no centro do estado, registros recentes de crime têm chamado a atenção da população do município. As atividades criminosas impactam diretamente a comunidade no seu dia a dia, alterando seus hábitos e aumentando os sentimentos de medo e insegurança. Além dos prejuízos materiais, o crime acarreta danos ao meio financeiro e psicológico da cidade e dos indivíduos. A busca por segurança em Candelária é um desafio, sim, da população, mas já está sendo combatido pela nossa brigada. Nossa equipe foi até a Brigada Militar de Candelária para conversar com as autoridades sobre os crimes mais frequentes na cidade. Hoje a gente está aqui para saber um pouco mais sobre os crimes de Candelária. Eu gostaria de saber como os crimes impactam na população da cidade. São os crimes de violência doméstica, né? Esses crimes aí agora, eles estão bastante em alta. E deixa eu ver o que mais, assim, deixa eu lembrar, assim, algo mais. De repente, algum furto qualificado, né? O que seria o furto qualificado? É aquele tipo de roubo, assim, que ele se dá não com a presença da vítima, digamos assim, mas por que ele se torna qualificado? Antes, eu vou dar uma explicação. A diferença de roubo e de furto. O roubo é quando ocorre a subtração de alguma coisa através de algum tipo de violência, que pode ser um dano material, né? Quando tu quebra uma janela, tu transpõe algum tipo de muro, alguma coisa assim, arromba uma porta através de arrombamento, ou até mesmo a mão armada quando tu comete alguma violência contra uma pessoa, daí seria roubo. O furto é quando tu subtrai alguma coisa sem violência, digamos assim. Tu subtrai ali, tá ali perto, próximo. E o furto qualificado, então, é quando não tem uma pessoa ali presente, mas ocorre uma quebra de barreira, quebra um vidro, uma porta, alguma coisa assim. Danificando, né, um patrimônio. A violência doméstica, porque envolve a família, né, de um modo geral, todos ali, os filhos, né, toda o casal, o pai, a mãe, então isso é o que mais impacta, e é bastante, assim, para nós, assim, que trabalhamos, ele é muito bem, a gente consegue prever até os horários e os dias da semana que mais ocorrem. Nossa! Por quê? Porque tem tudo a ver com a questão do uso de algum tipo de entorpecente, bebida alcoólica, né, o abuso. Geralmente fim de semana, então. Geralmente final de semana, domingo à tardinha, que começa a pipocar, digamos assim, os tipos de crime. É quando vocês têm mais ocorrências, então. Dessa natureza, né, de violência doméstica. Sim. E a gente também gostaria de saber, na tua opinião, o que poderia ser feito para diminuir esses casos? Talvez alguma mudança na sociedade ou algum movimento governamental? O que tu acha que poderia ser feito? Olha só, além do que já está sendo feito, né, gente? Por exemplo, assim, ó, a nível do nosso município aqui, da nossa Brigada Militar, vamos dizer assim, recentemente foi implantada a nossa Patrulha Maria da Penha, a qual, assim, são policiais que vão lá devidamente qualificados, né? E vão fazer o acompanhamento dessas vítimas de violência doméstica, aquelas que pedem as medidas protetivas na justiça, então elas são acompanhadas por uma guarnição da Brigada Militar. Além disso tudo, gente, o que eu posso ver, assim, ó, a longo prazo, o que nós poderíamos fazer
como sociedade para melhorar os índices da violência doméstica seria uma educação lá na base, desde as crianças, né? Porque isso é muito comportamental, né? A questão da violência nos lares, né? O uso abusivo de entorpecentes. A gente já tem o ProERD, por exemplo, né? Já temos o ProERD, e aí, assim, temos, a gente desenvolve a patrulha escolar, no caso, que eu faço parte, a gente desenvolve várias, assim, palestras, conversas, mas a nível, assim, de escola, desde os bem pequenininhos lá, isso tem que ir, sabe, consolidando esse ensino contra a violência de qualquer espécie, né, até mesmo dentro da escola, né, porque, muitas vezes a criança já vem com esse, digamos assim, costume, ou sei lá, né, de casa, mas aí se chegasse na escola e fosse combatido, já é combatido, mas acho que tem que ser mais ainda, sabe? Ficar bem intolerante a qualquer tipo de violência. Hoje em dia já não se admite mais tanto a violência física, mas a verbal ainda ela é muito tolerada. E tudo começa verbalmente, né, os desentendimentos. Então, eu acredito que tinha que ter mais um arroxo, digamos assim, né, no combate à violência verbal, eu acho, né, desde a base dos pequenininhos. A busca por soluções deve estar cada vez mais presente nas instituições de segurança da cidade, através de redes educacionais e novas leis. As oportunidades e a integração comunitária são caminhos importantes diante desse cenário. Um marco histórico na medicina mundial, a possível cura para a tetraplegia. A cientista Tatiana Sampaio, da UFRJ, chegou a um medicamento chamado polilaminina. Nossos repórteres Lara Severnini e Lara Marion conversaram com a enfermeira canelarense Juliana Braga sobre o assunto. A tetraplegia é uma condição causada por lesões na medula espinhal que afetam o movimento dos braços e das pernas. Essas lesões interrompem a comunicação entre o cérebro e o corpo, dificultando funções básicas. Durante muito tempo, esse tipo de condição foi considerado irreversível, mas novas pesquisas estão trazendo esperança para pacientes e profissionais da saúde. E para entender melhor esse cenário, conversaremos com a enfermeira e acupunturista Juliana Braga. Bom dia, Juliana. O que é a tetraplegia e como ela afeta no dia a dia dos pacientes? Bom dia, Lara. Então, a tetraplegia, ela nada mais é que uma condição física motora do paciente relacionado algumas vezes, ou na maioria das vezes, né, por lesões cervicais, que é lesões da medula. Geralmente acontece alguma lesão cervical, ou uma queda, um acidente, né? Tem várias condições que levam à tetraplegia. São perda de movimentos dos membros superiores e inferiores, algumas vezes apenas de alguns membros, né? Não só superiores, às vezes só inferiores, e que ocasiona várias coisas nas condições de vida do paciente. A enfermagem é bastante sobrecarregada com isso, então assim, tu faz uma força maior, né? A nossa força também muscular é difícil e o paciente não consegue, e muitas vezes, se ajudar. Então, essas dificuldades a gente encontra. Uma pesquisa liderada pela cientista brasileira Tatiana Sampaio desenvolveu uma proteína chamada polilaminina que ajuda na regeneração dos nervos. Essa substância ajuda a reconectar os neurônios da medula espinhal após uma lesão. Com isso, o cérebro pode voltar a enviar comandos para o corpo, o que pode devolver parte dos movimentos. Em testes iniciais, alguns pacientes demonstraram melhora significativa. Eu também posso contar de um paciente que a gente tem, que é... Até esses dias a colega fisioterapeuta nos mostrou a filmagem dele. Ele teve um acidente com 19 anos, ficou tetraplégico total, que nem alguns pacientes chegam e dizem, ele ficou desenganado, não, né? Ele ficou assim, com uma condição que ele não teria mais movimento algum. E seria ajudado totalmente pelos pais, né? E hoje esse paciente, com a luta dessa colega e uma equipe toda em volta ajudando, esse paciente hoje fazia até auriculoterapia, né? Que eu sempre falo que ajuda muito isso. E com a acupuntura e com essa fisioterapeuta ajudando bastante, assim, ele também, muito dedicada. Hoje ele levantou da cadeira, ele, claro, continua usando cadeira de rodas. Hoje ele levantou, com ajuda ele consegue dar alguns passos. Então, assim,
tem que ter muita força de vontade. Esse paciente realmente teve muita força de vontade. É um paciente iluminado. E a família iluminada também, que ajudaram muito ele, né? E com tratamento psicológico junto, né? Uma terapia intensa, semanal, mas que eu até toda arrepiada quando eu falo assim, porque são coisas que a gente se emociona, né? Com a recuperação desse paciente. Apesar dos resultados positivos, o tratamento ainda está em fase de testes, ou seja, ainda não está disponível para uso geral. Mesmo assim, os avanços já são considerados muito importantes pela comunidade científica e abrem caminho para novas possibilidades no tratamento de lesões na medula. A atuação dos profissionais da saúde é essencial no cuidado com os pacientes, e avanços científicos como esse reforçam a importância da pesquisa. Mesmo que ainda esteja em fase de testes, essa pesquisa representa esperança para muitas pessoas. O mercado da estética no Brasil é um dos que mais cresce no mundo. Quais são os desafios desse ramo em Candelária? Nossos repórteres Mário Gazin e Brenda Michele acompanharam de perto essa realidade. Mário conversou com a esteticista Fabiana Klafik. O mercado da estética vem ganhando espaço em Candelária. Salões de beleza, clínicas estéticas e profissionais autônomos fazem parte de um setor que movimenta e contribui ao setor local de Candelária. No entanto, por trás do crescimento do setor existem desafios importantes. Um deles é a qualificação profissional, já que muitos cursos especializados existem só em cidades maiores. Para entender melhor essa realidade, conversamos com uma profissional da área. Fabiana, bom dia. Bom dia a todos do Media News. Então, Mário, o fato é que o município ainda não tem uma escola profissionalizante, né, na área de estética. A principal questão é, além da escola profissionalizante, o que o município poderia melhorar? Poderia melhorar no que já existe. É a questão da vigilância sanitária, fiscalizar as estéticas já existentes, para ver se no ambiente interno as coisas estão de acordo com as regras e normas da vigilância. Então, isso tudo já faria grande diferença. A falta de comprometimento dos jovens que estão entrando na área é recorrente. Inclusive, é uma das maiores preocupações dos profissionais da área ultimamente. Com a falta de conhecimento e profissionalismo dos profissionais que estão ingressando agora nessa área, impacta na nossa região? É uma boa pergunta, porque isso aí é bem significativo. O impacto é grande, porque isso acarreta, inclusive, de problemas de saúde. Porque a gente vê profissionais não habilitados, né? Por exemplo, na área dermatológica da estética, atuando e realizando trabalhos que eram específicos de dermatologista, por exemplo, e acabam executando em clínicas de estética, e isso, por vezes, pode ser um problema, inclusive de saúde pública. Diante desse cenário, especialistas defendem mais qualificação, fiscalização e conscientização da população para fortalecer o setor da estética em Candelária. Agora, o Media News faz um rápido intervalo. Mas volta já com muito mais informação para você. Até logo! Crescemos juntos, aprendendo e construindo a nossa história. Em sala de aula, construímos conhecimento todos os dias. Na biblioteca, a leitura nos inspira a descobertas. Na informática, aprendemos conectados ao futuro. No esporte, desenvolvemos trabalho em equipe e convivência. Em nossos espaços, aprendizado e movimento caminham juntos. Inaugurado em 2025, no ano do centenário de Candelária, o Museu Bons Tempos abriu suas portas aos visitantes. Em seu acervo, o museu guarda a história e memória da nossa cidade e de nossa gente. A equipe do Media News esteve no local. A repórter Lauren Rosso conversou com Roque Hattick
e idealizador do projeto. Histórias, cultura e arte. São 3 palavras que resumem o Museu Bons Tempos. Inaugurado em julho de 2025, o Museu Bons Tempos tem um acervo que impressiona os visitantes. Coleções, artefatos de imigrantes, ferramentas antigas, instrumentos musicais rudimentares e muito mais. A visita ao mesmo é uma verdadeira aula de história e cultura. O Museu Bons Tempos resgata a história de imigrantes alemães, a história de famílias de gerações passadas, a história de Candelária e da região. Tudo isso em um mesmo espaço. Além do acervo que chama a atenção pela diversidade, Roque mostra conhecimento sobre a história de cada peça, o que torna a visita ainda mais interessante. O proprietário e idealizador do projeto, Roque Armindo Hattick, falou um pouco sobre o museu. Bom dia, nós estamos aqui no Museu Bons Tempos e nós vamos aprender um pouco mais sobre a história. Nós estamos aqui com o dono, que é o senhor Roque, e ele vai nos explicar um pouco melhor. Bom dia, senhor. Bom dia. Tu pode me explicar melhor como começou a tua história, como começou a colecionar, até chegar a ter esse museu? Bem, eu tenho hoje 67 anos e coleciono desde pequeno. A minha primeira coleção foi pedra. E aí, além das pedras, a gente colecionava de tudo um pouco. Era chave, era dente de porco, era flâmula, selos, tudo que tinha para ser colecionado a gente colecionava desde pequeno. E hoje, então, eu tenho o prazer de colecionar muitas coisas e com uma ênfase em coisas utilizadas pelos imigrantes, de alemães principalmente e de italianos também. E como surgiu a tua ideia de criar esse museu? Bem, era um sonho meu de ter um espaço específico para guardar as coleções, né? As antiguidades, e não só as antiguidades, as coisas que não são mais utilizadas ou fabricadas. Então a gente construiu o ambiente e há pouco tempo, então, eu fui convencido a abrir para visitação agendada. E o que o senhor pretende com esse espaço? O que você quer passar para as pessoas, mostrando, abrindo para visitação? Bem, as pessoas de mais idade, elas vêm aqui e veem muitas coisas no tempo em que elas eram jovens ou que elas trabalhavam, usavam nas suas atividades profissionais e domésticas. Então, para os antigos, né, eles então lembram, né, é uma lembrança, é matar a saudade. E para os mais jovens, é a possibilidade de eles conhecerem como eram as coisas antigamente, como funcionavam, o que faziam, né, principalmente o que era feito na época que não existia energia elétrica, onde tudo era força bruta, força braçal e força animal. E é aqui, no Museu Bons Tempos, que a história ganha vida através de objetos que marcaram gerações. Entre elas, a vitrola, apresentada pelo Sr. Roque, nos relembra uma época em que a música era ouvida de uma forma muito diferente da atual. Do Museu Bons Tempos, em Candelária, volto com você ao estúdio. Realizada em Rio Pardo, no interior do Rio Grande do Sul, a Expo Agro chega à sua 24ª edição, com o tema central Resiliência, destacando estratégias e tecnologias para o produtor rural gaúcho vencer adversidades climáticas recentes. A Expo Agro é organizada pela Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA, e registrou um público de 185 mil visitantes em sua edição de 2026. Estudantes do Colégio Medianeira visitaram a feira. Confira. A Expo Agro FUBRA 2026, realizada dos dias 25 a 27 de março no Rio Grande do Sul, em Rio Pardo, atrai milhares de visitantes, produtores e estudantes, atrás de conhecimento, inovação e técnicas agrícolas. Na 24ª edição da Expo Agro, a feira consolida uma das principais eventos da agricultura familiar do Brasil, acontecendo no interior do estado, em Rio Pardo. Neste último dia de feira, conversamos com um dos organizadores para saber melhor a importância do evento. Qual a importância da feira para os agricultores da região?
Bom dia. A importância da feira, ela busca um conhecimento de novas tecnologias voltada à agricultura familiar, que hoje a agricultura familiar é uma base muito sólida para o ramo da agricultura no Rio Grande do Sul e nos outros estados também. A Expo Agro também é lugar de aprendizado. Ela oferece palestras e oficinas práticas que reforçam a cultura gaúcha. Ao longo dos espaços é possível encontrar novas tecnologias para novas atividades no campo. Agora estamos aqui na oficina do chimarrão e ele vai explicar para nós qual é o objetivo que funciona a escola. Boa tarde, qual é o seu nome? Boa tarde, Rodrigues. Qual é o objetivo da escola aqui do chimarrão aqui na Expo Agro? Bom, a escola de chimarrão na Expo Agro é servir de um ponto de acolhimento aos visitantes. Aqui nós recebemos as pessoas com chimarrão cevado, aqueles que não trazem o seu material nós impressamos para que aqui no nosso espaço possam usufruir do kit e também trazemos muito conhecimento no sentido de manter a tradição gaúcha, né, e conquistar novos apreciadores do chimarrão. A escola de chimarrão aqui ela fornece cuia, bomba, erva mate, confecciona o chimarrão para os expositores, para os visitantes e serve de um ponto de descanso também para quando as pessoas se preparam para voltar para suas residências aguardando o ônibus. Então aqui é um local de bate-papo, né, de descanso e também de cultura, porque a gente fala bastante não só sobre o chimarrão, mas também sobre as propriedades medicinais que a erva mate oferece. Era isso, muito obrigada. E é justamente essa troca de conhecimento que faz a Expo Agro ser um ponto de tradição e inovação, onde o futuro e o passado caminham lado a lado. Depois de uma semana intensa, marcada por troca de conhecimento, inovações e negócios, a Expo Agro 2026 chega ao fim, deixando resultados muito além do que se viu aqui. Fica um aprendizado, conexões e a certeza que investir no campo é investir no futuro. Direto da Expo Agro 2026 para o Telejornal. Chegou ao fim a primeira edição do Telejornal Media News. Obrigado pela audiência. Um bom dia a todos e até a próxima edição.